Estamos de volta. Hoje nós estamos comentando o livro Atos Mediúnicos, um livro ditado pelo Espírito Natanael. Estamos conversando com o Marco Antônio Maiuri Miranda, que é o médium que psicografou este livro. Bom, Marco, vamos falar um pouquinho assim, né, mais efetivamente do livro, porque tudo que nós conversamos até agora está no livro. São alguns assuntos tratados no livro. Isso, são orientações que Natanael, o Espírito, nos traz, Sim, né? É verdade. Mas vamos falar um pouquinho mais do livro, né? A editora Mundo Maior, é isso? Maior Editora. Mundo Maior Editora. A renda do livro é toda destinada às casas André Luiz, Certo. essa Fundação Espírita André Luiz, né? E assim, entremeado com as orientações, tem mensagens, não é isso? Então, entremeado com a orientação mediúnica, da vivência mediúnica que Natanael dá, ele colocou algumas mensagens para auxiliar a elevação do pensamento, alguns conceitos de transformação do pensar também, é muito importante. Que é interessante para ir reforçando esses conceitos no nosso dia a dia. Precisamos assimilá-los, né, para praticar, não é isso? Isso porque a leitura fica muito leve assim, né? Ela fica bem leve, fica bem gostosa. Uma coisa interessante, que eu acho que é uma forma de nos transformarmos, é quando você nos disse de vibrar indiscriminadamente, né? Você aprender a vibrar pelas pessoas, Exato. Sejam elas conhecidas ou não, né? Exato. Fala um pouquinho disso, Marco. Isso foi uma coisa que Natanael, que eu julgo em minha vida como um professor, né? Que ele está sintonizado conosco desde 1988, Nossa. devido a ligações do passado, né? Mas ele orientou uma coisa muito interessante, que é um exercício de vibração, não é? Pegar uma pessoa aleatoriamente na rua e envolvê-la em luz, envolvê-la em saúde, em equilíbrio, né? E imaginar assim uma luz penetrando o seu ser. Isso é muito interessante porque você se sente muito bem e com o tempo você já está ampliando, né? Quando eu entro sempre em uma condução, eu começo a fazer isso. Hoje o vagão inteiro do metrô, por exemplo, já está recebendo a vibração. E eu faço mais ou menos por aí. Estava envolvido e é bom porque o ambiente fica calmo, né? Fica tranquilo. Fica natural, torna-se uma coisa natural, né? E acho que isso principalmente ao médium, né? O médium ostensivo, porque ele tem uma sensibilidade muito aguçada, né? Sim, e o que nós vibramos irradia, né, em torno de nós, né? A psicosfera em torno de nós torna-se positiva. E os benfeitores espirituais podem se aproximar com mais facilidade. E nós podemos evitar são os assédios que não queremos, né? Os assédios negativos, tanto encarnados quanto desencarnados. Exato. Porque nós também afugentamos os encarnados que querem nos prejudicar, não é isso? Sem dúvida, porque eles não conseguem sincronizar o padrão de ondas de um pensamento positivo com o negativo, né? Certo. Então isso é interessante. Então quando as pessoas parece que comigo não acontece nada mal, porque eu estou numa sintonia diferente. Sintonia diferente. É como se fosse uma autodesobsessão. E ao mesmo tempo aquele que fala, nossa, comigo acontece tudo. De tudo. Ele atrai realmente. Ele atrai, é um imã. Ele é um imã. Nós somos o que nós pensamos, né? Sempre. E para o médium é muito importante esse treinamento da sintonia, porque ele vai lidar com sintonias o tempo inteiro, né? Sim. Mesmo nos trabalhos de desobsessão, durante o passe, por exemplo, o médium ele tem que dar o passe de uma pessoa, uma fluidoterapia, e sair bem. Ele não pode captar a perturbação da pessoa que ele está dando passe. Certo. Senão ele não consegue dar o próximo passe. Porque senão ele vai aplicar uma energia negativa no próximo. Exatamente. Então ele vai treinando na câmara de passes, como se fala, da fluidoterapia, ele vai treinando como ele deve ser no futuro, né? Sim. Quer dizer, vibrando sempre amor, vibrando sempre fraternidade. Esse será o homem do futuro. Pois é, e ao mesmo tempo, aquele que pratica o bem, aquele que faz a vibração, é o maior beneficiado, É o maior beneficiado. Sem dúvida nenhuma, né? É isso que nós ainda não nos conscientizamos. Ele é a fonte geradora do benefício, né? Então ele é o primeiro que se beneficia. A receber. Essa coisa de querer dar o troco na mesma moeda, querer vingar, querer corrigir, né? Exatamente. É só prejuízo, porque só prejuízo. Você atrai iguais. Exatamente. Como nós dissemos, a mediunidade não pertence ao espiritismo. Mas o Espiritismo deu a real finalidade da mediunidade, que é um instrumento de trabalho, um instrumento de fraternidade e de amor. Então, nesse livro você fala também um pouquinho de obsessão? Tem um capítulo que o Natanael ele cita a respeito, ele cita todos os tipos de mediunidade no livro, né? Do ponto de vista da vivência mediúnica, de cada tipo de mediunidade, né? E ele fala também na parte das obsessões. As obsessões na mediunidade é um capítulo muito importante, o livro dos médios. Kardec dedicou um capítulo especialmente para isso.
E através da disciplina, da responsabilidade, o médium aprende a se proteger de determinados perigos. É interessante, para nós finalizarmos, Marco, que estudar o seu livro não tira a responsabilidade ou o dever de continuar estudando o livro dos médiuns, não é isso? De jeito nenhum. Mesmo porque o livro dos médiuns é um livro completo sobre mediunidade, né? Ele fala mais assim da vivência mediúnica, do dia a dia do médium e o que as pessoas devem esperar da mediunidade. Ele talvez facilite o entendimento lá no livro dos médiuns, né? Verdade. Porque ele te dá uma diretriz para você compreender todas aquelas orientações que estão no livro. Nossa casa, por exemplo, a casa que nós frequentamos, ele é utilizado na desobsessão, leitura antes da desobsessão, é utilizado na escola de médiuns, e a leitura é feita também nos cursos. Certo. Né? Muito bom. Nós agradecemos muito. Muito obrigado. A você. Eu que agradeço. Sempre que tiver um livro novo. Vamos estar aqui, sem dúvida. Nós estaremos aguardando você, sempre Graças com um bom a Deus. livro. Que bom, graças a Deus. Muito obrigada. Obrigado a você, obrigado a todos. Se você quiser nos enviar alguma sugestão, escreva para nós. repensar@tvmundomaior.com.br. Hoje nós falamos com Marco Maiuri sobre o livro Atos Mediúnicos e aguardamos você no próximo programa. Até lá!